Igreja, bom dia EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, né? Domingo online, por enquanto, né? Mas agradecemos a Deus porque Ele tem nos permitido, né? Todos os domingos estar aqui online. Então vamos agradecer o Senhor, né? Vamos agradecer a Deus pelos livramentos e pela saúde que Ele dá todos os dias para nossos irmãos, né? Para nós, para a nossa família. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Pela noite de sono, Pai, pelo levantar, pelo abrir dos olhos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse domingo, Senhor, que nos permitiu nos dar, Pai. Muito obrigada, Senhor. O Pai amado esteja sustentando a todas essas famílias da nossa igreja, Pai, guardando e protegendo a cada um, Pai. Guardando os nossos idosos, Pai, dando saúde, Pai, a todos eles, Pai. O Pai, visita aqueles que estão acamados, estão adoentados, Pai, precisando de um remédio, Pai. Visita aqueles que estão com a saúde fragilizada, estão com a mente perturbada, Senhor, estão com problemas de depressão até mesmo, Pai, entristecidos, sem forças para fazer qualquer coisa, Pai, estão fracos, Pai, estão com a fé enfraquecida, Pai. O Pai, coloca ânimo em cada um deles, Pai, coloca a sua força, Pai, coloca seu amor, Pai amado, que eles possam saber que somente só Ti, Pai, tem amor, Pai, tem alegria, Senhor amado, que tragam eles de volta para a nossa igreja, Pai, para que eles possam ser fortalecidos, Pai, pela comunhão dos irmãos, Pai amado. O Pai, esteja guardando, Pai, aqueles que não podem vir porque estão doentes, Pai, esteja dando saúde, Pai, curando, Pai. Pai amado, esteja visitando todos os irmãos, toda a igreja, Senhor amado. Esteja visitando o nosso pastor Wagner e toda a família pastoral, Pai, dando saúde e livrando do mal, Pai amado. Guarda os nossos jovens, Pai, cuida, Pai, tira qualquer pensamento ruim, Senhor, tira qualquer agir de coisa ruim que possa passar na vida deles, Pai amado. Guarda, cuida, Pai, dê empregos, Pai, para aqueles que necessitam, Pai, dê alegria, Senhor, e está fortalecendo, assim, a procura de emprego, Pai. Esteja cuidando deles, trazendo eles, todos eles para a sua presença, Pai. Não deixe que eles se afastem de Ti, Pai amado. Pai, guarda toda a nossa igreja, guarda todo o nosso ministério, Pai, porque estamos começando o ano e vamos continuar, Pai, na Sua força, Pai, na Sua liderança, Pai, e com o Seu amor, Pai. Cremos que tudo vai correr bem, Pai, porque temos fé em Ti, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai, tenha misericórdia das nossas famílias, do nosso país, Pai. Oh, Pai, aguardamos, Pai, que vai correr tudo bem, Pai. Obrigada por tudo que faz na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai. Agradecemos em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, né, agradecemos por tudo, né. Agora ficamos com a nossa lição, né, do nosso domingo, com a direção da nossa querida Mariette Peixoto e com nossos alunos, com nossos professores, né? Ficam com a nossa lição, né? Tenham um ótimo domingo e fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, igreja, bom dia, EBD. Estamos mais uma vez reunidos para fazermos o estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a nossa lição se titula Mantendo o Foco em Deus. O nosso texto base encontra-se em Esdras 4, verso de 1 a 3, e eu vou estar destacando o verso 3, que eu vou estar lendo para vocês, o versículo 3, que diz assim: Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós
a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Amém? Hoje nós vamos estar estudando com as nossas professoras Sônia, Marlene e Ana Débora. No final do estudo, nós teremos 3 perguntas para cada classe e depois uma para a gente, se todas ganharem, então uma para a gente poder tirar o par ou ímpar, ver quem vai ganhar, tá? Então teremos 4 perguntas, 3 para cada classe e uma geral para todas as classes. Estaremos fazendo isso em vídeo no final da nossa lição. Mas nós queremos também aproveitar a oportunidade para falar para vocês que nós estamos esperando que vocês sinalizem os quilos para a ação social, que até agora só 3 irmãs sinalizaram. E nós estamos esperando, já estamos no meio do mês para lá, e precisamos que a EBD continue, como sempre fez, cooperando com a ação social da igreja, tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês sinalizem hoje, que está todo mundo em casa, se lembrem de sinalizar os seus quilos para a ação social, identificando as suas classes, ok? Então, é isso que nós temos para hoje. Tenham um bom estudo, fiquem atentos para as perguntas no final. Um beijo para vocês e até a noite. Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma lição da EBD, cujo título é Mantendo o Foco em Deus. Esse estudo propõe a nos mostrar que quando somos convocados por Deus para uma missão, que seja uma missão de boa qualidade, que possamos dar o melhor de nós para Deus nessa missão. E o primeiro tópico diz, ser, mas não pertencer. Podemos ver e perceber, né, que na lição, os reis persas, Dário e Ciro, eles estavam preocupados, eles estavam realmente interessados na reconstrução do Templo de Jerusalém. E esse ato pode parecer muito estranho, porque eles não adoravam o nosso Deus, né? Eles tinham interesses políticos, né, de paz no meio do povo, de arrecadar impostos, como vemos hoje, né? Os interesses são políticos. Mas, só que aqueles interesses dele, tudo aquilo que se passou, eles estavam sendo usados por Deus para poder reconstruir o muro, né? Pois sabe, irmãos, Deus usa quem quer, quando quer. Porque na nossa vida espiritual, nós temos experiência de que Deus usa qualquer pessoa para nos ajudar e para cumprir a sua missão, para cumprir a sua obra, né? E esse mundo, irmãos, que nós vivemos, nós pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui nesse mundo, precisamos estar nesse mundo, mas não somos desse mundo, né? O nosso lugar não é aqui, é no céu, né? E temos essa missão de focar em Deus, focar na nossa missão e seguir em frente, ter coragem e saber que Deus está conosco, né? E que a nossa morada no céu foi paga por um preço muito alto, preço de humilhação, preço de cruz. E nós temos sempre que focar isso e dar o melhor para Deus e cumprir a nossa missão com qualidade, né? E a nossa morada é no céu. Todo cristão deve focar no reino de Deus, né? Pois a vida terrena aqui na terra não é eterna, é passageira. E eu tenho uma passagem aqui para os irmãos. Em Colossenses 3:2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse versículo já diz tudo, irmãos. Então, amados, não é fácil viver a fé, principalmente nesses tempos. E manter o foco também não é fácil. Mas é preciso compreender que todos os dias nós temos de fazer o que o Senhor Jesus deseja. E com muito amor. Porque Deus é amor. Ele nos trata com amor. Então vamos cumprir a nossa missão. Vamos focar no Evangelho. Vamos focar no nosso Deus e na nossa missão com muito amor. Amém? Que Deus assim abençoe a todos os irmãos. Um dia abençoado. Amém? Bom dia, irmãos. Vamos então mais uma reflexão da nossa lição, da nossa EBD, e eu vou falar do tópico 2, que diz assim, Deus tem uma missão para seus servos. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus tem uma missão para cada um de nós, assim como Ele teve uma missão
para Esdras e Neemias, que eles estavam com a responsabilidade de reconstruir os muros e o templo. Nós vemos aqui que missão é algo confiado a alguém, não é? E também nós vemos aqui os missionários, né? Eles são enviados por Deus, eles têm uma missão a cumprir. E nós somos missionários, nós temos uma missão. Cada um tem uma missão individualmente e juntos nós realizamos missões. Então aqui, Neemias, a partir da reconstrução dos seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras na reconstrução das muralhas de Jerusalém e nas reformas religiosas. Neemias na influência junto a Artaxerxes e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Zorobabel como líder cívico na reconstrução do templo. Josué como sacerdote líder espiritual, também na reconstrução do templo. Ageu e Zacarias como profeta, que falam a palavra de Deus ao povo. Então nós vemos aqui que eles não estavam só, eles tinham um conjunto de pessoas, né, ajudando, cada um com uma função, cada um com uma missão que receberam do Senhor. Então nós vemos que nós não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que ter ajuda, né, de alguém que está pensando da mesma maneira, porque se nós tiver alguém do lado oposto, a gente não vai desempenhar uma boa missão. Então nós precisamos estar todos num pensamento só para realizar a missão que Deus confiou a nós. Como servo do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que dificultam, mas devemos estar atentos. Não há coisa melhor de que estar no centro da vontade de Deus. Então, irmãos, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, a gente vai entender qual é a missão que Deus tem para nós. Porque se não for dessa maneira, a gente vai fazer algo que não é para a gente fazer e não vai sair bem feito. Porque quando Deus ele envia a gente a fazer algo, Ele capacita. Às vezes as pessoas falam, eu tenho essa missão assim de fazer algo, mas às vezes nem sempre, né? Aquela situação é para eles realizar, aquele trabalho, aquela missão é para eles, né? Então, por isso que fica um trabalho fracassado. Então, quando a gente faz o trabalho de Deus em conjunto, na união, né, na igreja, todo mundo junto, cada um descobrindo qual é a sua função no reino de Deus, aí Deus se agrada do nosso trabalho, Ele aprova e Ele nos capacita. Os missionários, por exemplo, nós vemos aqui que nem todos vão aos campos missionários, mas nós fomos chamados com uma missão especial de ser missionário em nossas casas, na escola, os professores, né? Nos hospitais, em todos os lugares. Quer dizer, nós temos essa missão para cumprir. Outros em construções também, né? Outros visitação. Nós vemos aqui que cada um Deus capacita, Ele envia de uma forma. Nem todo mundo vai aos campos missionários. E quando a gente não vai aos campos missionários enviado por Deus, ele não consegue ficar lá, porque vem os obstáculos, a cultura, né, que é diferente, a rejeição do Evangelho, as dificuldades que eles enfrentam nos campos, né, o idioma, né, com pessoas diferentes. Então, se não for realmente aprovado por Deus, jamais cumprirá essa missão. Então, nós temos uma missão, mas nós precisamos descobrir qual é essa missão que Deus nos confiou. Por exemplo,
o diplomata, né? O diplomata, ele representa o país no outro país, né? Então, nós precisamos representar, né, o nosso Deus, né, no mundo inteiro. Nós não precisamos ir aos campos, porque tem tantas pessoas perto de nós querendo ouvir a palavra de Deus, precisando de uma ajuda, né? E nós podemos fazer assim, como Neemias e Esdras. Eles tiveram ajuda. Nós vemos que Ageu e Zacarias profetas que falavam a palavra de Deus ao povo. Eles orientavam na reconstrução. Josué, o sacerdote, líder espiritual. Né? Neemias e Esdras tiveram uma ajuda no seu trabalho fantástica, né? Porque eles, ajuntando cada um com a missão que Deus confiou, né? De reconstrução do templo, e assim nós podemos ter resultado do nosso trabalho. Que nós possamos tirar lições para as nossas vidas como eles, né? Que foram homens preparados, né? Para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atento à voz de Deus para descobrir qual é a missão que Deus nos confia, né? Porque cada dia nós podemos ter um trabalho diferente, né? Alguma coisa diferente. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos desempenhar um bom trabalho no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, né, irmãos, e que nós possamos descobrir qual é a nossa missão enquanto nessa vida nós estivermos. Que Deus abençoe e que nós possamos breve, né, segundo a vontade de Deus, estar junto, né, para também discutir a lição, né? É muito bom ouvir as pessoas, os irmãos, né? E que Deus nos abençoe. Beijo no coração. Bom dia, meus queridos irmãos da CIB da Posse. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, que o nosso estudo é Mantendo o Foco em Deus. O tópico 3, ele vai nos trazer o seguinte tema: identificando os opositores do projeto de Deus para nós. O texto básico, ele nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora, que no lugar de somar poderão desagregar e provocar perdas, né? Diz o texto que o avanço da obra de reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. E o que isso quer dizer, queridos? A reivindicação deles foi: deixa-nos edificar juntamente com vocês, pois nós também buscamos o vosso Deus, como também lhes temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, né, rei da Assíria. Ou seja, quando nós estamos num projeto, queridos, estamos tentando fazer algo que é da vontade de Deus, vão surgir opositores, vão surgir pessoas para dar contra, vão surgir pessoas que vão desagregar, que não vão nos ajudar naquela missão. Então, nós precisamos identificar os opositores, né? Aqui na lição, ele fala que é possível que hajam opositores tanto internos quanto externos, né? Então, o que nós precisamos fazer? Identificar, né? E alguns desafios, eles nos são apresentados. Para não perdermos o foco, quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu, existem algumas coisas que podem nos ajudar a manter o foco ou a perder o nosso foco. E aí a lição traz 4 coisas, né? Primeira, para não perder o foco é preciso ter consciência de missão. É fácil perder o foco quando não se tem certeza de qual o propósito da sua existência terrena, né? Você sabe qual o propósito em que você foi criado? Para que propósito você existe? Qual é a sua missão terrena? Para não perder o foco, é preciso saber que encontraremos opositores pela frente. Se temos ciência de que não vamos agradar a todos, precisamos nos preparar para a oposição. Nós não vamos agradar a todos. Nem Cristo agradou, quanto mais nós.
né? Que somos seres humanos. Nós vamos encontrar pessoas que vão dar contra, que vão de contra aquilo que nós queremos fazer. Para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Mas a oposição, como eu disse antes, ela pode ser interna ou externa, né? Esse discernimento espiritual, ele vai nos ajudar a discernir aquilo que vem, que é interno, o que é externo, aquilo que vem para agregar e aquilo que vem para atrapalhar. Quando você tem discernimento espiritual, você é capaz de distinguir isso, né? Quando isso está vindo para te ajudar ou quando isso está vindo para te atrapalhar, né? Como identificar? Como é que saber de onde vem? Através do discernimento espiritual. E isso é um dom do Espírito. Nós precisamos buscar esse dom do Espírito, né? Somos capacitados por ele a compreender o que os homens estão pensando, maquinando, se há sinceridade ou se existe algo por trás daquelas intenções, daqueles que se aproximam de nós, né, de forma particular, e do povo de Deus de uma forma geral, né? Quando nós buscamos esse discernimento, que é um dom espiritual, nós teremos essa capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir aquelas pessoas que estão vindo para agregar e aquelas que estão vindo para nos tirar do foco, né? Para não perder o foco também é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. E a sabedoria, queridos, como diz lá em Tiago, é uma virtude a ser conquistada. Nós não temos isso, não é da nossa natureza humana. Nós precisamos buscar, pedir a Deus, né, sabedoria, e Ele nos dará, de acordo com a medida do Espírito Santo, né? E o ponto 4, ele fala que é fazendo a opção de manter o foco. Querido, usar os dons espirituais da sabedoria e do discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Josué, eles, bem como os outros líderes, né, quando usaram esses dons da sabedoria e do discernimento, isso foi, naquele contexto, foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco. Senão eles não conseguiriam reconstruir o templo. Se eles tivessem perdido o foco, se eles tivessem permitido que os opositores entrassem e contaminassem o meio, eles iam perder o foco e não iam conseguir reconstruir o templo, né? Então isso foi essencial para que não contaminasse o povo, não tirasse deles o foco, né? O comportamento desses líderes, né? Ele contradiz aquele ditado popular que a gente ouve por aí, que toda ajuda é bem-vinda. Queridos, nem sempre toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre. Nós precisamos ter esse discernimento. Às vezes as pessoas são opositoras nossas que estão infiltrando no nosso meio para tirar-nos do nosso foco. Então essa ajuda ela não será bem-vinda, ela está vindo para tirar o seu foco. Então é preciso pedir a Deus discernimento para que você possa identificar esses opositores. Muitas vezes, como cristãos, nós somos instados a tomar decisões que a princípio nos incomodam, geram incertezas e provocam contrariedades. Mas quando descansamos no poder de Deus e temos consciência de que fizemos escolhas calcadas não no que nós pensamos ou queremos, mas na mente de Cristo que nos dirige, então assim a paz de Cristo, que faz o arbitramento sobre os corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche da tranquilidade necessária para prosseguir nessa jornada terrena, queridos, com alegria e com fé, né? E aí, para pensar em agir, temos 4 coisas aqui para destacar. Primeiro, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem se esforçado para cumprir a missão aqui na terra que o Senhor Deus te deu? Né? Como você tem agido a partir até da sua própria família? Você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir a sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria e discernimento para vencer os obstáculos que aparecem diante de você? Você tem procurado manter o foco, não permitindo que influências nocivas encontrem espaço na sua vida?
Você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir a tentar a desviá-lo da sua missão? Então, queridos, esses são questionamentos, reflexões que eu deixo para você nesse final dessa lição, para que você possa manter o seu foco. Você tem permitido que o Senhor Deus te guie, que você tem tentado procurar sabedoria e discernimento na sua vida espiritual diante das oposições, dos opositores que você tem enfrentado? Você tem consciência da sua missão, daquilo que o Senhor te designou para fazer aqui na Terra? Então, que todas essas coisas, todos esses questionamentos e reflexões possam ser completadas em nosso coração através do Espírito Santo, do discernimento do Espírito Santo de Deus, nesta manhã, através dessa lição. Que nós possamos manter o nosso foco, que não percamos o foco de maneira nenhuma, queridos. Que o Senhor possa completar em nossos corações essa palavra e que nós sejamos abençoados através dessa lição, em nome de Jesus. Que nós possamos também, em breve, ter o nosso encontro presencial, possamos debater isso juntos, né? Conversarmos sobre essa lição, essas lições que tanto edificam as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Um beijo e que tenhamos um domingo, restante de domingo abençoado, em nome de Jesus. Oi, meus alunos queridos da classe Fortes na Fé. A primeira pergunta é para vocês. É o estudo feito pela professora Sônia no primeiro tópico. E a pergunta é a seguinte para vocês. Por que os reis Dario e Ciro da Pérsia queriam reconstruir o Templo de Jerusalém? Eles tinham um interesse comum. Que interesse era esse? Respondam aí. Beijinho para vocês. Saudade da classe. Oi, classe firme na rocha, tudo bem com vocês? Presta atenção, estudo feito pela professora de vocês, Marlene. Ela não pode responder, só vocês, tá? Vamos lá para a pergunta? Na reconstrução do templo, qual o nome dos profetas que falam a palavra de Deus para o povo? Eram 2 profetas. Quem eram eles? Hein, meninas? Meninos, respondam aí. Beijos. Alô, jovens sentes, agora é para vocês. Estudo feito pela Ana Débora no terceiro tópico para a classe Jovens Sentes, essa pergunta aqui. O uso dos dons de sabedoria e discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Josué foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco. Isso é falso? Ou é verdadeiro? Respondam aí, jovens, quem assistiu o estudo. Beijo para vocês. Olá, pessoal. Alunos e professores. Para todo mundo agora pode responder, até os que fizeram o estudo. Essa pergunta é para a gente desempatar, porque eu sei que todo mundo vai acertar as perguntas. E todas as perguntas estão sendo baseadas naquilo que o autor escreveu, tá, gente? Uns podem concordar, outros discordarem, mas a pergunta está sendo baseada no autor, tá? No autor da lição. Então, vamos lá. A pergunta para todas as classes é a seguinte. A sabedoria é uma virtude a ser conquistada ou um dom dado por Deus? O que vocês acham? A sabedoria tem que ser conquistada? Ou a sabedoria Deus dá? Para quem quiser depois conferir, está em Tiago 1, verso 5. Gente, até domingo que vem vai ser 2 perguntas para cada classe, hein? Tem que prestar atenção no estudo agora. Tchau, até a noite.